Enquanto uma misteriosa doença global rouba lentamente os sentidos, um cozinheiro e uma pesquisadora desenvolvem um vínculo profundo. Cada nova onda da epidemia transforma comportamentos, emoções e relações, desafiando o casal a encontrar significado quando tudo o que conhecem evapora diante deles. O filme começa mostrando o chefe profissional Michael e sua mulher ao amanhecer, ainda na cama. No entanto, ao invés de abraçá-la, ele pede que ela vá para casa porque é impossível para ele dormir com outra pessoa em sua cama. E além disso, ele precisa trabalhar em breve. Enquanto isso, a epidemiologista Susan caminha na praia com sua irmã Jenny, que está a repreendendo por fumar novamente. Susan recentemente terminou um relacionamento e tem estado de mau humor desde então. Então, para lidar com toda a sua raiva, ela começa a jogar pedras nas gaivotas. Algum tempo depois, Michael chega ao restaurante onde trabalha e tem um dia bem comum, com muitos clientes para agradar e colegas de trabalho zombando dele por terminar com mais uma mulher após apenas uma noite. Susan, por outro lado, tem um dia muito incomum quando finalmente volta ao trabalho após ter estado ausente desde sua separação. Seu chefe Stephen a interrompe quando está a caminho do laboratório e a leva com ele ao hospital, já que aparentemente eles são necessários lá. Há um homem com uma condição que eles não conseguem identificar. Sua esposa conta que ele de repente ficou muito deprimido e chorou muito, mas se recuperou rapidamente e quando voltou a si, havia perdido o olfato. Depois disso, eles entrevistam o paciente, que parece estar bem. Nenhum outro sintoma além da perda do olfato. Susan começa a se perguntar por que o caso é tão estranho, a ponto de terem sido chamados lá. E Stephen explica que casos como este foram encontrados em todo o mundo. Todos apareceram nas últimas 24 horas e não tiveram contato uns com os outros. Então ninguém faz ideia de como isso começou. Eles chegam à conclusão de que não é grande coisa e talvez desapareça, então por enquanto não entrarão em pânico. No dia seguinte, Susan está fumando na janela antes de ir trabalhar e vê Michael saindo pela porta dos fundos do restaurante, que fica em sua rua. Ele também a vê e pede um cigarro que ela joga para ele enquanto o provoca. Depois, no laboratório, ela e seu colega apresentam a Stephen as conclusões que alcançaram até agora. Nada indica que seja um vírus e não parece ser contagioso, mas é inegável que está se espalhando. As opções incluem uma nova toxina, algo ambiental ou talvez terrorismo. Eles estão certos de uma coisa: está definitivamente se espalhando. Cada vez mais pessoas pela cidade param no meio do dia para começar a chorar quando são atingidas por uma tristeza profunda. Quando isso passa, elas perdem o olfato. As autoridades começam a aparecer nas notícias explicando que seus cientistas estão alertas e investigando o problema, mas afirmam que não há motivo para alarme ainda. Não importa quantas vezes digam que não é contagioso, o medo causado pelas notícias logo aparece nas ruas. Cada vez menos pessoas saem de casa, e as que saem usam máscaras. Numa noite, o restaurante de Michael está completamente vazio, então todos vão embora mais cedo. Enquanto ele fuma do lado de fora, vê Susan chegando do trabalho e depois de conversarem um pouco, ele a convida para jantar no restaurante, já que tem muita comida sobrando devido à falta de clientes. Susan fica impressionada com as habilidades culinárias de Michael, mas sua apreciação é interrompida quando ela é subitamente atingida por uma onda de tristeza e começa a chorar. Michael a conforta, ignorando a preocupação dela por ele estar tão perto, agora que ela também contraiu essa misteriosa doença, e oferece-se para levá-la para casa. Ela aceita. Quando chegam ao apartamento de Susan, Michael decide ficar e confortá-la até que ela durma. Antes disso acontecer, porém, Michael também é atingido pela tristeza e começa a chorar. Susan o abraça de volta, agora os dois estão se confortando ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, enquanto tomam café da manhã, confirmam que não conseguem mais sentir cheiro de nada. Mais tarde, cada um deles vê como a falta de olfato impacta seus trabalhos. Para Susan, isso é uma bênção, porque trabalham com animais e assim ela não precisa sentir o cheiro das jaulas fedorentas. No restaurante de Michael, contudo, ocorre uma reunião para discutir como lidar com isso, já que grande parte do sabor da comida vem do olfato. Vai ser como cozinhar para pessoas gripadas. Todos os sabores precisam ser aumentados ao máximo. O mundo segue em frente enquanto a comida se torna mais picante, mais doce e mais salgada. Os condimentos são usados em quantidades muito maiores para compensar a falta de cheiro. A verdadeira perda vem na forma das memórias, já que os cheiros costumam acioná-las em seu cérebro. Alguns dias depois do trabalho, Michael fica embaixo da janela de Susan e a convida para sair.
Suas primeiras sugestões são rejeitadas, mas ela eventualmente aceita caminhar com ele. Durante essa caminhada, eles encontram uma violinista que, com sua música e algumas folhas de árvore, tenta evocar a sensação dos cheiros e as memórias que eles poderiam despertar. Depois da caminhada, eles voltam ao apartamento de Susan para passar algum tempo juntos. Mais tarde, Michael quer adormecer, o que o surpreende, já que normalmente ele não consegue dormir dividindo a cama. No caminho de casa, ele encontra um homem que tem certeza de que isso é um castigo divino e que o fim está próximo. Quando chega ao seu apartamento, por algum motivo Michael não consegue dormir, mesmo estando sozinho na cama. No dia seguinte, ele visita o cemitério para ir ao túmulo de sua noiva e encontra os pais dela, que o julgam por ter vindo sem flores. Enquanto isso, Susan passa o dia com Jenny e seus filhos, comentando que ouviu dizer que seu ex se casou e terá um bebê em breve. Ela também fala sobre Michael, mas admite não saber se gosta dele, já que sempre escolhe homens problemáticos. As teorias sobre a misteriosa doença continuam surgindo. Grupos ambientais acreditam que é o início de um apocalipse ecológico. Os serviços de inteligência afirmam que é um ataque contra o mundo livre. Fundamentalistas religiosos dizem que é um castigo divino. Outros culpam o capitalismo, dizendo que é um esquema para estimular a economia. Há até menções a alienígenas. Uma tarde, Susan ouve gritos vindos do laboratório e encontra Stephen tendo um ataque de pânico e ansiedade. É difícil acalmá-lo, mesmo com sedativos. Momentos depois, no estacionamento, Susan também tem um ataque de pânico, confirmando que esse é um novo sintoma. E ela não é a única. Seu colega que tenta ajudá-la e Michael no restaurante também passam pela mesma coisa. Na verdade, pessoas ao redor do mundo estão entrando em pânico, e esses ataques de ansiedade são seguidos por uma fome frenética que faz as pessoas comerem o que estiver ao alcance. Flores, carne crua, batom, roupas. A crise dura pouco, e quando todos voltam a si, percebem uma nova realidade. Agora perderam também o paladar. Enquanto o mundo tenta lidar com isso, Susan vai ver Michael, buscando companhia e conforto. Ela explica que olfato e paladar estão conectados, então faz sentido que desapareçam juntos, o que talvez signifique que os outros sentidos fiquem intactos. Na manhã seguinte, Susan olha pela janela e vê que o mundo ainda está em movimento. As pessoas continuam indo trabalhar, então eles devem fazer o mesmo que Michael não saiba se ainda terá emprego. Eles também concordam em começar a namorar. Quando Michael chega ao restaurante, seu chefe avisa que não vão abrir, porque não haverá clientes. De agora em diante, as pessoas só comprarão farinha e gordura. Mas Michael discorda. Sair para jantar ainda é algo que as pessoas gostam de fazer, e celebrações importantes sempre terão brindes. Eles só precisam se reinventar, e é o que ele faz. Com a ajuda dos colegas, Michael cria um menu baseado em texturas e sons que se torna um grande sucesso. As pessoas voltam ao restaurante porque é uma atividade social e gostam de ser servidas. Pouco a pouco, o mundo segue em frente e a vida retorna ao normal. O paladar é substituído por outras sensações, e agora há mais músicos nas ruas. Embora algumas pessoas recorram a métodos questionáveis como inalar gás hilariante. Michael e Susan passam a maior parte de seu tempo livre juntos, se divertindo até mesmo com tarefas mundanas como tomar banho e se barbear, o que vira uma pequena experiência estranha quando tentam comer sabonete e creme de barbear. Depois passam a noite dançando enquanto bebem e fumam, e Susan decide que eles devem jogar um jogo chamado Me Faça Especial. Há apenas uma regra: confessar algo que ninguém mais no mundo sabe. Ela começa confessando que às vezes odeia os filhos de Jenny porque não pode ter os seus. Seus ovários são inutilizados. Em troca, Michael conta que teve uma noiva que ficou doente, e em vez de ficar ao lado dela, ele fugiu como um covarde. Ele visita seu túmulo porque não quer esquecer a culpa, embora ela esteja desaparecendo aos poucos com o tempo. É a confirmação que Susan precisava para ver que sempre se apaixona por homens problemáticos, mas percebe que dessa vez não se importa, porque ela também é problemática. Alguns dias depois, o laboratório recebe uma videochamada da Tailândia. O cientista informa que um novo sintoma surgiu, um surto de raiva seguido pela perda da audição, e ele mesmo demonstra o acesso de raiva. Stephen decide que é hora de entrar em pânico, e o mundo concorda. Ao ouvirem a notícia, tumultos violentos começam ao redor do planeta, alimentados pela raiva causada pela doença. Os que ainda não foram afetados só podem esperar. Depois de outra noite juntos,
desta vez incluindo uma foto Polaroid, Susan vai trabalhar e recebe uma notícia importante. Um bebê nasceu com todos os sentidos, o que pode ser uma oportunidade de obter anticorpos. Enquanto isso, Michael descobre que o restaurante será fechado porque encontraram alguém infectado no terceiro andar. Mas em troca, o conselho oferece um emprego. Querem que os cozinheiros preparem comida para os isolados. O menu é apenas massa al dente, farinha e gordura. Como toda a rua é fechada, Michael espera Susan chegar para convidá-la a ficar com ele, já que ela não pode entrar em casa. Susan aceita e, no caminho para o carro, sabendo o que os aguarda, ela quer ouvir todos os sons do mundo antes de perdê-los também. Quando chegam ao apartamento de Michael, Susan faz uma piada sobre morarem juntos agora, mas Michael não reage bem. Ele começa a insultá-la, tratá-la como um objeto, menciona sua infertilidade e a compara com gordura e farinha. Logo ele fica violento, quebrando coisas, e apesar de Susan saber que é um sintoma da doença, ela fica assustada e decide ir embora. Enquanto dirige por ruas caóticas, Michael sai do surto e percebe que perdeu a audição. Sua casa está em quarentena, e ele recebe ordens estritas para ficar dentro, com promessa de água e comida entregues pelo governo, que acabam sendo apenas macarrão. Susan volta ao laboratório, mas encontra apenas Steven, que já perdeu toda a esperança. Ela recebe uma ligação de Michael, que pede desculpas e promete que foi a doença falando, não ele. Ele até diz, eu te amo, mas Susan não consegue lidar com isso agora. Joga o telefone fora e começa a destruir o escritório, quando a raiva finalmente a atinge também. Depois, ela adormece e acorda completamente surda. Sem perder tempo, sai do prédio para ficar na casa da irmã, ignorando Steven, que também está em surto. Quando tem certeza de que não há oficiais por perto, Michael sai de casa e vai até a janela de Susan. Como ela não está, entra no restaurante e encontra seu chefe, que também perdeu a audição. Ao redor do mundo, surgem dois movimentos. Os que correm pelas ruas e saqueiam tudo acreditando que o fim está próximo, e os que lentamente começam a reconstruir a normalidade, com a linguagem de sinais como forma principal de comunicação. Após alguns dias, Susan volta ao laboratório, encontra a foto Polaroid deles e a joga fora. O restaurante de Michael reabre servindo pratos baseados em textura, usando luzes para alertar os cozinheiros sobre novos pedidos. Michael visita um bar onde costumava ir com Susan e fica surpreso ao ver bandas tocando. As pessoas gostam de colocar as mãos e o rosto nos alto-falantes para sentir as vibrações, o mais próximo que conseguirão de música. À espera da pior fase, as pessoas começam a se concentrar em estímulos visuais, leitura, tatuagens, pinturas, o pôr do sol. Todos passam tempo com suas famílias, exceto Michael, que continua bêbado e chamando por Susan sob sua janela. A escuridão está prestes a chegar, mas como todos os sintomas anteriores, antes dela vem uma emoção, uma euforia alegre. Quando as pessoas no mundo percebem como é bonito estar vivo e começam a se abraçar, Michael e Susan lembram o quanto eram felizes juntos e saem para procurar um ao outro. Susan chega primeiro e entra no restaurante vazio. Michael chega logo depois e sobe para o apartamento dela. Pela janela, ele vê Susan saindo e entrando no carro. Então corre para tentar alcançá-la, mas é tarde demais. Ela já se foi. Felizmente, a rua é de mão única e Susan precisa retornar pelo mesmo caminho para sair dali. Assim, ela vê Michael parado no meio da rua. Os dois caminham um em direção ao outro para se verem pela última vez. Seguram as mãos e quando a escuridão toma seus olhos, eles se beijam enquanto sentem as lágrimas escorrendo. Se alguém pudesse vê-los, pareceriam apenas dois amantes normais acariciando seus rostos. E assim chega ao fim o filme. Inscreva-se para mais vídeos como este, ative as notificações e deixe seu like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.